Hello everyone, how are you? Pessoal, essa semana, não só essa semana, nas próximas semanas a gente vai trabalhar um pouco de Shakespeare. Eu mandei para vocês, né, alguns links, mandei um artigo, né? Não sei se vocês leram. Pela fé, eu vou crer que vocês leram, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então não estou vendo, né? Agora mais do que nunca, né? Estamos distantes. Então eu vou crer que vocês leram, certo? Vou partir do pressuposto de que vocês leram alguma coisa. Talvez vocês já estão pensando aí, meu Deus, eu vou ter que ler clássicos, né, da literatura. A gente muitas vezes tem uma aversão, né, à leitura, né, principalmente à leitura literária. É triste, né, algo que a gente deveria ter se despertado, né, desde muito cedo. E isso faz parte, né, isso ajuda, né, no processo de conhecimento como um todo, né, essa parte da imaginação. E a imaginação ela é muito despertada pela literatura, né? Mas infelizmente a escola, ela não tem feito, a escola não faz isso, né? Eu mesmo posso dizer que eu me interessei por literatura na escola, né? A gente aprende na escola, a gente tem professores esforçados, mas muitas vezes o professor também é aquele que não recebeu, né, esse tipo de proposta, né, enfim, às vezes ele não tem essa visão, né, às vezes a gente está ali tentando fazer o melhor e fica ali tentando descobrir qual é o problema, né, das coisas, e às vezes a gente não encontra, né, mas estudiosos, né, da área, né, principalmente dessa parte do processo de conhecimento, né, como é que ele se dá nessa parte da cognição, ela está muito ligada à imaginação. E aí é muito importante você conhecer, né? Você ler literatura e quando a gente fala de Shakespeare, na imaginação é uma coisa ali que não faltava, né? Você imagine um homem que, né, talvez nunca tenha viajado, né? Ou viajou muito pouco, né? De origem humilde, né? Ele teve sucesso ainda, né? Em vida, mas já, né? Depois de adulto. E ali as primeiras peças, né, que ele escreve, ele fala de lugares, né, por onde ele não andou, né? Como, né? É muita imaginação, cria personagens incríveis, né? Você tem, né, por exemplo, Machado de Assis, né, que pra gente é incrível Machado. Então você tem personagens de Machado inspirados claramente em personagens de Shakespeare, né? Sem contar, sei lá, tantas outras obras, né? Que vai desde a literatura ali às telas do cinema. Quando você conhece algumas das histórias de Shakespeare, é interessante porque você vai, né? Quando você lê, você vai ver, eu já vi isso aqui em algum lugar, né? Ou sei lá, o personagem, se ou a ideia, sabe? Alguma coisa ali na história, você vai lembrar. Eu já vi isso aqui, essa ideia em algum filme, numa novela, né? Em outro livro, num escritor que eu gosto, porque Shakespeare inspirou muita coisa, né? Então, assim, vale a pena você ler, você dedicar um pouco do seu tempo, né? Você imagina que o cara criou até palavras, né? Cerca de 2.000 palavras foram criadas, inventadas mesmo. Palavras que apareciam ali pela primeira vez nas peças dele, né? Então, assim, algo muito interessante, né? Incrível, né? Palavras que a gente utiliza no inglês hoje de forma muito natural, né? Palavras corriqueiras, né? Inventadas por Shakespeare há mais de né, há cerca de 400 anos. Então, muito interessante. E aí, né, eu enviei para vocês, né, esse livro, que é uma adaptação das peças de Shakespeare, né? São peças longas, né? Peças que se nós fôssemos ler, né? Elas teriam mais de centenas de páginas. E aqui foi feita uma adaptação, né? Pelos irmãos Charles e Mary Lamb. É uma adaptação também um pouco antiga, eu não lembro. Temos aqui 1775 a 1800, enfim, final do século XVIII foi quando o Charles e a Mary viveram. Então essa adaptação aqui já tem um tempinho, né? Já tem pelo menos mais de 200 anos. E ela foi traduzida para a nossa língua, né, por Mário Quintana. E aí o que acontece? Olha, além disso aqui você vai ler talvez as principais peças, né,
Shakespeare escreveu cerca de 40 peças, e aí você tem pelo menos 20 peças. Aqui nós temos as tragédias e as comédias, né? Além de tragédias e comédias, ele também escreveu os dramas históricos, que são um pouco mais difíceis mesmo, né? Então vale a pena você começar pelas tragédias e comédias, são peças, né? Algumas são até bem divertidas mesmo. Você tem as tragédias famosas também, como Romeu e Julieta, Hamlet. Talvez você nunca tenha lido, mas, né, com certeza você já ouviu falar, né, em Romeu e Julieta, em Hamlet, né, Hamlet, com a famosa frase to be or not to be, né, que seria ser ou não ser, né, tá vendo aí o verbo to be em Shakespeare, né, to be or not to be, ser ou não ser, eis a questão. Então, para essa semana a gente vai, né, cada um de vocês vai ler pelo menos uma dessas peças, né, que estão adaptadas em contos, né, curtinhos. Então, peças que você gastaria um certo tempo lendo, você vai ler ali uma história em, sei lá, acho que 40 minutos, dá para ler 10 páginas, né, dá menos de uma hora. Em menos de uma hora, certamente você consegue ler uma dessas histórias. A proposta, né, para essa primeira semana, o que eu estou passando são as comédias. Então, eu escolhi 4 comédias, fiz uma divisão em 4 equipes. Vocês estão, né, longe uns dos outros, então, assim, a gente vai tentar trabalhar em equipe no sentido de que eu fiz ali uma divisão, né, porque são 4 histórias e eu tenho que dividir de alguma forma, então eu dividi ali em ordem alfabética. E vocês vão fazer uma pesquisa, né? Eu coloquei ou nomes de personagens ou nomes de locais relacionados à história. Você vai pesquisar e você vai colocar lá no espaço. Lembrem que é um documento onde vocês vão salvar essas alterações de forma automática. Então, a ideia não é baixar o documento, editar e me enviar, não. Você vai entrar e vai digitar, as alterações elas vão ser feitas automaticamente, porque é um documento, né, só para todo mundo. Então, vocês podem digitar, vocês podem fazer a pesquisa, se quiserem, sei lá, colocar alguma imagem. Não se preocupe com o espaço, né? Se for, conforme você vai digitando ali alguma coisa, copiando, colando, vai baixando, né, ali as linhas, né? Não tem problema, né? Ultrapassar para outra folha, certo? E aí, né, na equipe que você estiver lá, né, naquela história, o que você vai fazer? Você vai ler essa história, né? Uma história, sei lá, 10 páginas, né? Você lê muito rápido, 5, 6 folhas, né, no caso. Então, você vai lá e você vai ler essa história, né? São 4 contos, né, baseados em 4 peças de Shakespeare, 4 comédias, né, que são excelentes, né, são divertidas. E aí, para próxima semana, eu vou passar 4 tragédias que também são histórias muito boas, certo? Então, assim, depois vocês vão ficar com o livro, né? O que eu tô cobrando, assim, é mínimo, né? Na verdade. E também não posso obrigar ninguém a ler, né? Mas, assim, até fiquei feliz de ter conseguido encontrar esse livro, né? Que eu enviei para vocês. Eu já havia procurado há algum tempo atrás, sei lá, quando eu tentei trabalhar em outros anos. E nunca consegui, porque, assim, você consegue encontrar os originais, né? Facilmente. Porque são obras já de domínio público, então você consegue encontrar qualquer obra de Shakespeare original, mas é complicado, né, para você passar, né, uma obra tão grande para fazer a leitura. E aqui você dá até para você ler tudo, se você quiser, né? Não estou dizendo que eu vou cobrar, mas se você quiser você lê tudo, né, tranquilamente. Até porque como assim é uma leitura leve, você tem prazer de ler. Vocês vão ver quando vocês começarem a ler, é muito legal, né? E eu fiquei feliz de ter encontrado, porque é difícil você encontrar, né, livros assim, mais novos, né? O original você encontra, mas essas adaptações de outra coisa, né? E ainda bem que, né, eu encontrei, certo? Então, pessoal, tentem, enfim, né, ler, vale a pena. E, sei lá, eu sei que a gente tem as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas vale a pena, né? A gente separar um pouquinho do nosso tempo para ler coisas que assim são de uma riqueza, né, muito grande, né? Isso nos enriquece. Não é só você ler por ler, né, ou ler para conseguir. Muitas vezes nessa ideia de você estudar está muito ligada à ideia de você, né, sei lá, alcançar coisas na vida, só obter títulos.
Isso é essencial, né? A gente precisa sonhar em, sei lá, arranjar um emprego, em, sei lá, ser alguém, né? Como a gente fala. Mas conhecer vai além disso, né? Você, sei lá, a ideia de você se enriquecer, né? Culturalmente, intelectualmente, como ser humano, e isso não tem dinheiro que pague, né? Então, infelizmente, essa ideia de estudar está muito ligada a essa ideia da recompensa financeira. E nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim, né? Inclusive, você tem gênios, né, da literatura que nem foram reconhecidos, né, também na sua época. Mas o conhecimento ele vai além disso. Então, eu espero que vocês também consigam encontrar certo prazer na leitura. E assim eu garanto que Shakespeare é uma coisa que vale a pena você ler. Certo? Então, pessoal, até mais. Bye.